acerca das palavras do nome da nossa igreja e como tais palavras são significativas para nós e representam muito para nós. Então, já refletimos sobre a palavra igreja, sobre a palavra discipulado e hoje nós falaremos sobre a palavra cristão, que é a última palavra do nome da nossa igreja. E para que a gente possa desenvolver o entendimento sobre essa palavra e qual o significado dela, eu vou fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que é um cristão? Quem é o cristão? E eu gostaria de fazer 4 afirmativas que definem quem é o cristão e como ele é. E que tipo de obra a graça de Deus fez na vida dele. A primeira afirmativa que eu gostaria de fazer é que o cristão é um milagre. Quando nós pensamos em termos das religiões em geral, por exemplo, o budismo, os budistas escolheram serem budistas. Os budistas se tornaram adeptos dessa religião porque buscaram ser adeptos dessa religião. Talvez se afeiçoaram com ela e achou agradável, portanto, tornaram-se budistas. Podemos pensar a mesma coisa de um espírita. Um espírita tornou-se espírita porque concordou com os dogmas e achou que era algo aceitável. Portanto, ele é um espírita, mas não um cristão. Um cristão, para que possa ser cristão, ele depende de uma força e de um poder externo a ele. Ele não decide ser cristão, eu quero ser um cristão e, portanto, eu posso ser um cristão. Pelo contrário, foi a intervenção da graça que fez de um cristão. Ele não é um mero adepto de um sistema religioso ou de alguns conceitos ou ideias. É alguém que estava morto. Sabe o que é um morto? É alguém que não corresponde a qualquer estímulo. Você pode gritar que ele não ouve. Você pode tocar que ele não sente. Era assim que nós estávamos. Cristãos estavam mortos e por uma intervenção milagrosa de Deus eles foram vivificados. Essa é a única possibilidade de alguém tornar-se cristão. Portanto, um cristão, ele foi, pela graça de Deus, ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Essa é a nossa primeira afirmação sobre o cristianismo. Nossa segunda perspectiva sobre um cristão é que um cristão é alguém que enxerga o mundo por uma perspectiva bíblica. As ideias que norteiam o modo como o cristão pensa ou se porta nesse mundo não são as ideias desse mundo em si mesmo. Não estão fundamentadas nas ideologias e idolatrias deste mundo, desses homens. Pelo contrário, a Escritura é a autoridade e o filtro pelo qual o cristão enxerga todas as coisas. É por meio da Bíblia que ele demanda suas próprias decisões. É por meio da Escritura que ele interpreta o mundo ao seu redor. Então, esse é o nosso segundo ponto acerca de um cristão. Sua mente foi transformada. Então, o olhar dele para as coisas foi transformado também. Nosso terceiro ponto sobre um cristão é que ele é alguém que está crescendo em semelhança com Cristo. No 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo diz que um cristão está continuamente sendo trabalhado pelo Espírito Santo para que ele possa tornar-se mais parecido com a pessoa de Jesus. O paradigma da vida cristã e para onde o cristão ele está olhando para que ele saiba viver e se portar é a pessoa de Cristo. E à medida que ele olha para Cristo, o Espírito Santo trabalha na vida dele, ele vai se tornando mais semelhante à pessoa de Jesus. Nosso último ponto sobre um cristão é que ele é alguém que aguarda a eternidade. Como nós falamos acerca da manifestação milagrosa de Deus no coração do cristão, ele tem aspirações renovadas agora. Quando um cristão é salvo por Cristo, quando ele de fato torna-se um cristão, os desejos dele, as vontades dele, as aspirações dele e aquilo que ele espera acaba sendo mudado também. Os apetites são mudados de um cristão. Agora ele deseja por Cristo a eternidade. Se por enquanto um cristão ele tem um entendimento de Cristo apenas por aquilo que o Espírito Santo iluminou no seu coração, um cristão agora ele suspira para que ele possa ver a Cristo, possa tocar a Cristo e possa estar na presença de Cristo. Um cristão, portanto, suspira. Não existem cristãos que não desejem a eternidade e que não queiram estar com o seu Salvador. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 5 que existe um suspiro por estar na eternidade de Cristo. Portanto,
acredito que esses pontos caracterizam quem são cristãos e qual foi a obra que por Deus foi feita em suas vidas. Você é um cristão? Essas coisas são realidades que estão presentes em suas vidas? Pode até ser que em dado momento seu coração se esfriou e essas coisas já não são tão realidades tão palpáveis assim. Mas se você é um cristão, isso um dia esteve presente na sua vida e está presente na sua vida. Querido, o ingresso para tornar-se um cristão é arrepender-se dos seus pecados, ou seja, virar as costas para os seus pecados e depositar sua fé e confiança na obra redentora de Cristo, na sua cruz. Portanto, se há pessoas aqui que não são cristãos, olhe para Cristo, desvie-se dos seus pecados, confie na pessoa de Cristo para a sua salvação, e você também poderá ser chamado de um cristão. Vamos orar?